antigo chamado sistema hormonal, tá? Que é responsável pelo controle das atividades metabólicas do nosso corpo de uma maneira geral, tá? E esse sistema ele é controlado pela ação dos hormônios, né? Então, a gente tem uma série de sinais químicos específicos que liberam a produção de determinados hormônios. Esses hormônios são produzidos em determinadas glândulas, né, e liberadas e atuam em determinados órgãos específicos. A ação desse hormônio acontece normalmente quando ele é lançado pela corrente sanguínea, pelas glândulas endócrinas, né? Glândulas endócrinas, então, são as glândulas que produzem os hormônios, e esses hormônios chegam até a célula-alvo, que são as células específicas que vão ter receptores para funcionar a partir da ação desses hormônios. Então, essas são as principais glândulas do nosso corpo, né? O hipotálamo, hipófise, paratireoides, tireoide, adrenais ou suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. A gente vai começar aqui pelo hipotálamo, que é uma glândula que está lá dentro da região encefálica, que recebe informações do sistema nervoso e secreta alguns hormônios. Esses hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, a gente não é de falar tanto deles, tá? Então, é muito difícil ver questão que fale sobre os hormônios do hipotálamo, mas é importante saber que esses hormônios, eles atuam normalmente estimulando a ação de hormônios que são produzidos na hipófise, mais precisamente na região que é a adenohipófise. Então, aqui por esse quadro, vocês conseguem ver que cada hormônio desse aqui estimula a setinha para frente, a seta que tem a ver com estímulo, estimula a produção de outros hormônios que são produzidos pela adenohipófise. Somente um desses hormônios, ele inibe a ação de outro hormônio. E aí, quando a gente chega na região da hipófise, né, a gente vai ter, na verdade, o hipotálamo controlando a ação dessa hipófise, tá? E aí a gente tem aí a hipófise dividida em duas regiões, a neurohipófise e a adenohipófise, tá? Tem sempre uma conexão ali com os neurônios, né? Tem uma conexão com o sistema nervoso muito intensa. E aí essa hipófise, ela é uma glândula super importante, porque ela produz uma série de hormônios diferentes e que inclusive também controlam a ação de hormônios que são produzidos em outras glândulas, tá? Assim como o hipotálamo controla a ação da hipófise, a hipófise controla a ação de outras glândulas. Então, como eu falei, a hipófise é dividida em adenohipófise e neurohipófise, tá? A adenohipófise é uma região em que ela vai produzir a prolactina, que tem uma ação direta na glândula mamária, o hormônio gonadotrófico, esse nome tem a ver com as gônadas, né? Ele é produzido na adenohipófise, mas ele comanda a ação das gônadas, que são testículos e ovários. Produz o hormônio tireotrófico, que também vai controlar a ação da tireoide. Produz o hormônio adrenocorticotrófico, que tem uma relação direta com a suprarrenal ou adrenais, por isso o nome adrenocorticotrófico. E o hormônio somatotrófico, que tem a ver com o crescimento geral dos indivíduos. Então, esses são os hormônios produzidos pela adenohipófise. Então, falando de cada um deles, né? O hormônio somatotrófico também é conhecido como hormônio do crescimento, tá? A gente ouve muito a sigla GH, cada vez mais conhecida aí hoje em dia, tá? Essa sigla. Então, ele promove o crescimento de cartilagens e de ossos, influencia no metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Tem muita gente fazendo uso de hormônio GH em academia, né? Para auxiliar no processo de ganho de massa, mas é uma coisa que não pode ser feita por conta própria, tá? Tem uma série de questões aí associadas a isso. Mas a gente produz o GH naturalmente, tá? Quando a gente tem uma deficiência na infância em relação à produção do GH, a gente pode desenvolver o nanismo, né? Que acontece aqui na imagem A, que é o que a gente chama em relação às pessoas que são anãs. Não exatamente o nanismo, ele acontece só por deficiência do GH,
existe o nanismo que também é genético, tá? Então, nem todas as pessoas anãs são por uma questão ou genética ou de produção de GH, depende. O excesso na produção desse GH na infância produz o gigantismo, que é o que acontece aqui na imagem B. Vocês veem que são diferenças muito grandes, né, entre as pessoas de tamanho normal e a pessoa com gigantismo. E no adulto ele promove o que a gente chama de acromegalia, que é o desenvolvimento bem maior, né, de ossos, por exemplo. Então, muitas vezes ossos das mãos, dos pés, do maxilar, da mandíbula, tá? Muitas vezes um indivíduo com gigantismo desenvolve também acromegalia. Não é um diagnóstico difícil de fazer, porque se mede esse hormônio no sangue com muita facilidade. Crianças que estão com uma certa baixa de produção de GH, muitas das vezes os médicos tratam fazendo uso de GH na infância, né, para ver se essa criança atinge uma altura mais próxima do que ele deveria ter para a idade dele. O hormônio tireotrófico é o TSH. Essas siglas são muito importantes, tá? Existem situações em que a questão da prova, por exemplo, pode não falar exatamente o nome, mas ele pode citar a sigla, tá? O hormônio tireotrófico, que é produzido na adenohipófise, ele estimula a glândula tireoide, por isso esse nome, né? Muito parecido, tá? Ele estimula a tireoide a produzir um hormônio chamado de tiroxina, tá? Uma baixa na produção do TSH, né, do hormônio tireotrófico, e com relação à tiroxina, pode causar o que a gente chama de hipotireoidismo, e um excesso nessa produção pode causar o que a gente chama de hipertireoidismo. A gente vai voltar a falar disso quando a gente chegar na glândula tireoide. Outro hormônio produzido na adenohipófise é o adrenocorticotrófico, também é chamado de ACTH, que controla, né, estimula lá o córtex das glândulas suprarrenais ou adrenais, tanto faz, tá? A glândula suprarrenal é aquela glândula que fica acima dos rins, tá? E ela estimula o córtex dessa glândula. O que é o córtex? O córtex é a região mais externa da glândula. Tá vendo? Ele tá aqui marcadinho aqui em volta da glândula. A parte do centro da glândula é chamada de medula. Essas nomenclaturas a gente usa para tudo, tá? O meio interno é a medula e o meio externo é o córtex, tá? Cuidado, porque isso não é uma medula igual a medula que a gente conhece, que passa dentro da coluna vertebral. Mas a medula, na verdade, essa palavra tem a ver com região interna, tá? Então, o adrenocorticotrófico estimula o córtex adrenal a produzir os hormônios glicocorticoides, que no caso é o cortisol, que a gente vai voltar a falar lá na frente. No caso, o FSH, na mulher é que ela estimula a produção de hormônio. Então, tá vendo? Cuidado para não achar que o mesmo hormônio produz o mesmo hormônio estimula a produção de outro hormônio. Em cada pessoa é diferente, né? No homem, o que estimula a produção do hormônio é o LH, e na mulher o que estimula a produção do hormônio é o FSH. Tá? Bom, a neurohipófise, a gente tem uma outra região, né, da hipófise que armazena e libera 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo também controla essa região de hipófise, e essa neurohipófise vai produzir também os seus hormônios específicos, que são o ADH, que é o chamado hormônio antidiurético, que também pode ser chamado de vasopressina. É muito mais comum a gente chamar de ADH do que de vasopressina, tá? Esse hormônio antidiurético, ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de nível certo. A função específica da ADH é estimular a reabsorção de água nos rins. Então, quando o sangue passa pelos rins, esses rins eles vão filtrar o sangue, reabsorver o que for útil para o corpo e eliminar o que não for útil, tá? A água, grande parte é reabsorvida e uma outra parte ela é eliminada, tá? Então, esse ADH ele vai estimular que a gente consiga reabsorver a água que chega ali nos rins, tá? Então, com isso,
ele diminui o volume de urina excretado, quer dizer, o volume de urina que é eliminado, por isso que ele é antidiurético. Tudo que é diurético, né, vocês já devem ter ouvido falar, né, é um remédio diurético, remédio para pressão alta, para hipertensão, é um remédio diurético, te faz urinar. Então, se ele é um hormônio antidiurético, ele evita essa urina em excesso, tá? Então, ele guarda mais água no corpo, ele retém mais água no corpo, tá? Quando a gente produz pouco desse hormônio, a gente pode desenvolver uma doença chamada diabetes insípidos. Tomem cuidado para não confundirem com a diabetes mellitus, que tem a ver com a taxa de glicose. Isso não tem nada a ver, tá? Diabetes insípidos nada mais é do que uma deficiência da produção do ADH, tá? Então, como a gente produz pouco ADH, você acaba não reabsorvendo muito essa água que você deveria, acaba eliminando muito. Então, são pessoas que urinam muitas vezes, excessivamente, tá? E também sem ter muita sede em consequência dessa eliminação excessiva de água. Então, isso é uma coisa a se observar, tá? É óbvio que se a gente bebe muita água, muita urina a gente vai ter. Então, nesse caso de diabetes insípidos, é quando uma pessoa nem está bebendo tanta água assim e ainda assim está eliminando, tá? Desse processo, tá? Então, essa região aqui no início é uma região que a gente chama de cápsula renal, tá? Ela forma o filtrado glomerular, em que ele vai, a partir de um processo de filtração, ele vai começar a fazer o processo e passar por outras regiões dessa região, que é a região do nosso néfron. Passando do complexo do corpúsculo renal, ou da cápsula renal, ele passa pelo túbulo contornado proximal. Quando ele chega nesse túbulo contornado proximal, é o momento em que a gente reabsorve substâncias úteis, que a gente vai continuar reaproveitando, água, alguns sais minerais, glicose, tá? Isso volta lá para o nosso vaso, que vai devolver isso para o nosso sangue. Passou o túbulo contornado proximal, a gente desce por uma alça chamada alça néfrica, que antigamente era chamada de alça de Henle, e nessa região a gente vai ter um processo de reabsorção de água, tá? Muito importante. Depois a gente passa pelo túbulo contornado distal, que é onde a gente vai ter a eliminação dos excretas. Então, a maior parte da água que chega ali pelo sangue a gente tende a reabsorver. Tá vendo as setinhas de água voltando aqui? Ela está voltando, né, para o nosso néfron, que vai voltar lá para a corrente sanguínea. E aí, no final, esses excretas que precisam ser eliminados, porque a gente não precisa mais deles, eles vão descer pelo ducto coletor, que vai descer pelo ureter, que vai chegar na bexiga para que a gente elimine. Então, o ADH, que é esse hormônio antidiurético, ele aumenta a permeabilidade desses ductos coletores e permite que por processos, né, ao longo desse néfron, né, por processos de difusão e até por processos de osmose, principalmente, você tem a possibilidade de passagem de água, tá? Uma coisa que eu não falei antes, o que acontece com esse ADH em dias normais, né? Quando a gente está num dia de calor, num dia de verão, a gente tem uma maior produção de ADH. Se o processo de produção de ADH significa, se a função dele é reabsorver água, quando a gente está no verão e a gente produz muito ADH, a gente reabsorve muita água. Então, essa água que a gente está bebendo e que passa ali pelos nossos rins, tendem a voltar, né, para a nossa corrente sanguínea. Então, a gente faz pouco xixi, a gente urina pouco no verão, tá? E aí, com isso, a nossa urina é mais concentrada, né, mais amarelada e mais concentrada, tá? O que acontece ao contrário no inverno, tá? No inverno, a gente produz menos ADH. Se a gente produz menos ADH, a gente reabsorve menos água e devolve menos água para o nosso corpo. Então, se a gente devolve menos água, significa que a gente elimina muita água. Por isso que no inverno a gente faz mais xixi, mais vezes, né? E a nossa urina é mais diluída, é mais clara, né? A gente não sente tanta sede assim no inverno, porque apesar da gente estar eliminando, o nosso corpo não está tecnicamente sentindo uma necessidade, diferente do verão,
tá? E outra coisa que acontece, que a gente tem que saber, é quando a gente ingere bebida alcoólica. Na ingestão de bebida alcoólica, acontece como acontece no inverno. A gente inibe a produção de ADH. Se a gente inibe a produção de ADH, significa dizer que a gente reabsorve pouca água. Se a gente reabsorve pouca água, significa que a gente joga muito ela para fora. Por isso que a gente faz mais xixi quando a gente está bebendo alguma bebida alcoólica. E isso é um problema, né? Principalmente em relação à ressaca, aos efeitos que a ingestão da bebida alcoólica pode trazer. Então, todo o processo que a gente pode sentir em relação a isso, como a própria ressaca em si, o mal-estar como um todo, isso tem a ver com o processo de desidratação. Então, quem faz ingestão de bebida alcoólica tem que estar sempre ingerindo água, né, ao mesmo tempo, né? As bebidas alcoólicas que têm teor alcoólicos maiores, como vinho, por exemplo, automaticamente as pessoas já bebem com água, né? É como se a bebida, por ter um teor alcoólico alto, é como se quando você bebesse, ela pedisse, né, ela te desse sede e automaticamente você bebe com água. Já a bebida alcoólica que tem um percentual alcoólico menor, como cerveja, por exemplo, você não sente essa necessidade, acaba bebendo pouca água quando bebe. E, além disso, a bebida é muito gelada e você sente, né, refrescância e tal, matando a sede, só que é um problema, né? Então, o certo é hidratar, sempre, ao longo do período que está bebendo. Não adianta terminar de beber, chegou em casa, agora vou beber 3 litros de água. Não adianta, tem que ser ao longo do processo. Outro hormônio produzido pela neurohipófise é a ocitocina. Pode ser com X, pode ser com C, tanto faz, tá? Ela promove as contrações no útero durante o parto, né, da mãe. Então, toda vez que a mulher está em trabalho de parto, ela tem uma alta de ocitocina. Existem mulheres que começam a entrar em trabalho de parto antes do tempo, e aí tem que tomar um inibidor de ocitocina, por exemplo, tá? Ela contrai a musculatura lisa das glândulas mamárias e causando a injeção do leite. Então, lembra que eu falei, a prolactina promove a produção do leite materno, mas ela não promove a expulsão do leite. Quem promove a expulsão do leite é a ocitocina, tá? Assim como promove a expulsão do bebê de dentro do útero materno, tá? Então, esse processo de contração dentro do útero é quase a mesma coisa que acontece na musculatura da glândula mamária para estimular a saída do leite. Então, o leite ele só sai quando o bebê começa a succionar a mama da mulher para poder estimular a saída do leite. Então, quando esse bebê começa a estimular e a fazer a sucção na amamentação, isso estimula automaticamente a neurohipófise da mulher a produzir a ocitocina, que vai fazer o processo de liberação desse leite que foi produzido pela prolactina, tá? Então, tem todo um processo envolvido. Por isso que a amamentação não é uma coisa tão simples, né? Parece que é automático, né? Botou no peito, o bebê mama, mas não é. Tem que ter cuidados em relação a isso. Mas ele vai acontecendo aos poucos, né? Vai dando certo, mas é um processo. Vamos lá, continuando então. A próxima glândula que a gente vai falar é a tireoide, né? A tireoide ela fica localizada no pescoço, né? Na direção do pescoço, logo abaixo da glote, né? Que é um espaço, né, dentro da laringe. E essa tireoide ela produz 3 hormônios diferentes. O T3, que é triiodotirolina, o T4, que é a tiroxina, e a calcitonina. Então, o T3 e T4 são 2 hormônios até mais conhecidos do que a própria calcitonina, mas ela não é menos importante por conta disso, tá? Então, o T3 e T4, eles estimulam o metabolismo energético. Então, o metabolismo do nosso corpo de uma maneira geral, o metabolismo da glicose, e aumentam a taxa de respiração celular. Quando a gente tem um excesso desses hormônios, né, acima do normal, existe sempre o normal para todos os hormônios, né, para toda medição de hormônio, quando esses hormônios estão em excesso, né, acima da medida, a gente pode desenvolver um hipertireoidismo. Esse hipertireoidismo, ele pode causar uma hiperatividade, né? Então uma aceleração, né? Um nervosismo, uma pessoa mais acelerada, e isso promove a produção de calor, né? Mais produção de suor, perda de peso e em algumas situações, nem sempre, uma exoftalmia, que é aquele olho mais arregalado, né? Para fora da órbita oftalmológica, né? Oftálmica,
aquele olho esbugalhado, tá? E também algumas situações o bócio, que é o inchaço do pescoço por conta do inchaço da tireoide. Então, a gente, para quem, né, talvez nunca tenha percebido, né, isso significa que essa imagem mostra exoftalmia. Dependendo da situação, um paciente chega num médico e ele já identifica, né, pela própria característica. E o bócio é justamente porque você tem uma hipertrofia ali da tireoide, ela fica mais inchada, né, causando um edema, e aí a tendência de ficar com o que a gente chama de papo, né, no pescoço. Bom, já o hipotireoidismo significa uma deficiência, né, uma baixa produção desses hormônios, da T3 e T4. Pode ser causada por uma carência na produção de iodo, né, na falta do iodo na alimentação, e também pela presença de uma doença autoimune que a gente chama de tireoidite, né, tireoidite de Hashimoto, que é um tipo de hipotireoidismo. As consequências, diminuição do metabolismo celular, né, são consequências contrárias ao hipertireoidismo, ganho de peso justamente por conta dessa diminuição do metabolismo, bradicardia, que é uma desaceleração dos batimentos cardíacos, mixedema, inchaço na pele e também a possibilidade de um bócio. Além disso, na infância pode causar o que a gente chama de cretinismo, que é um quadro que se caracteriza pelo comprometimento do crescimento dos ossos e dos dentes, além de um retardo mental. Então, quando as pessoas chamam as outras de cretinos, né? Isso acontece, elas não fazem a referência que isso na realidade é um processo relacionado a uma doença específica, né? Por conta dessa baixa de hormônio tireoidiano. Bom, e a calcitonina é o terceiro hormônio tireoidiano, ele é super importante, tá? Ele atua ali regulando a quantidade de íons cálcio no sangue em relação ao que a gente tem na constituição óssea. Então, na realidade, ele diminui a quantidade de íons cálcio, né, do sangue e aumenta a concentração desses íons cálcio nos ossos. Então, a gente diz que ele tem uma ação hipocalcemiante, tá? Junto daqui da tireoide, terminando a tireoide, eu já vou falar da paratireoide, porque tem uma correlação com a calcitonina, tá? As paratireoides são glândulas que ficam nas laterais, né, da tireoide, por isso esse nome paratireoide, e produzem o paratormônio. Então, voltando aqui na calcitonina, ela tira íons cálcio do sangue e deposita nos ossos. O que o paratormônio faz? Ele tira íons cálcio dos ossos e joga no sangue, tá? Ele faz o processo inverso. Então, ele vai tirar o cálcio dos ossos, aumentando o nível desses íons na corrente sanguínea. Então, o paratormônio e calcitonina realizam controle dos níveis normais de cálcio no organismo. Essa ação é o que a gente chama de feedback negativo. Isso acontece como um feedback negativo, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a calcitonina, né, uma glândula tireoide está liberando a calcitonina. Essa calcitonina vai estimular a deposição de íons cálcio nos ossos, tá? Quando a gente tem uma diminuição da taxa de íons cálcio no sangue, porque ele foi retirado do sangue para ser jogado nos ossos, o que vai acontecer? Vai existir um estímulo das glândulas paratireoides para que eles liberem o paratormônio e retirem um tanto desses íons cálcio que estão nos ossos e devolvam para a corrente sanguínea. Então, isso acontece como um feedback negativo, ou o que a gente chama de retroalimentação negativa, tá? O que isso significa? Quando um hormônio ele é estimulado a ser produzido em decorrência da ação de um outro hormônio. Por isso que ele está desenhado como se fosse um ciclo aqui, tá? Então, a gente chega num determinado nível de íons cálcio numa determinada região, isso causa uma negativa daqueles íons na outra parte, e aí hormônios diferentes vão se regulando no nosso corpo a ponto de manter um equilíbrio. Na realidade, isso sempre é para manter um equilíbrio. Não tem que ter nem de mais no sangue, nem de mais nos ossos, tá? Então, quando a gente fala de feedback negativo, é porque na realidade existe uma inibição, né? Vai existir uma inibição da ação de um hormônio em consequência de um novo hormônio.
O feedback positivo já não é dessa maneira. O feedback positivo só existe estímulo. Quanto mais estímulo, mais hormônio vai sendo produzido, tá? Bom, já as suprarrenais, também são chamadas de adrenais, são localizadas sobre os rins e são divididas em duas regiões. Então aqui a gente tem a imagem do rim e aqui em cima uma suprarrenal ou adrenal, né? Isso vai ter acima dos dois rins. Essa suprarrenal ela é dividida em duas partes, né? O córtex, que é a parte mais externa, e a medula, que é a parte mais interna. Eu já tinha falado disso antes, né? Quando eu falei lá dos rins propriamente. No córtex adrenal, a gente tem a produção dos glicocorticoides, que é o cortisol, e dos mineralocorticoides, que são a aldosterona. Na região interna da suprarrenal, que é a região medular, existe a produção de epinefrina ou adrenalina, mais comum, né? E a norepinefrina ou noradrenalina, tá? Então aqui tem um esqueminha para vocês não esquecerem. Bom, os glicocorticoides, né, que é o cortisol, ele é um hormônio derivado do colesterol. Então olha como o colesterol é importante, né? Então a gente chama ele de cortisol ou de hidrocortisona, tá? Ele é liberado em situações de estresse. Então, em algumas situações, quando a gente está com níveis de estresse muito alto, é importante que a gente faça a medição desse hormônio, tá? A medição do cortisol a gente pode fazer pela urina, pelo sangue e pela saliva. E são importantes marcadores para certas doenças. Tem uma doença chamada doença de Cushing, que tem tudo a ver com esse aumento de cortisol. Os níveis altos de cortisol não permitem que a gente emagreça, perca peso, tá? Então, esse cortisol ele vai atuar diretamente na produção de glicose, tá? A partir de proteína e gordura. Então, isso promove uma alta na glicemia, altos níveis de glicose sanguínea. Mas, ao mesmo tempo, o cortisol reduz processos inflamatórios e alergias. Por isso que a gente usa o cortisol, ou vocês talvez tenham ouvido como cortisona, né, como um medicamento, né? Ele é um medicamento anti-inflamatório. Ele é muito bom, ele tem uma ação anti-inflamatória maravilhosa, rápida, mas ao mesmo tempo ele baixa um tanto da nossa imunidade, tá? E ele é controlado pelo ACTH produzido pela adenomipófise, né, que a gente falou lá atrás no início. Já os mineralocorticoides, que também são derivados do colesterol, a gente tem lá como exemplo principal a aldosterona. Ela realiza reabsorção de íon sódio e excreção de íons potássio nos rins. Então a gente ouve muito falar de sódio e potássio, né, o tempo inteiro. E isso promove um aumento da pressão arterial e da volemia, que é o volume de sangue circulante. Então é necessário que essa aldosterona tenha uma ação normal, né, para que esse controle de íons sódio e íons potássio nas nossas células esteja normal a ponto de não trazer nenhum tipo de problema específico para o nosso corpo. Então, a aldosterona também é um hormônio importante. E também é controlado pelo ACTH para além deles, né, a gente tem os hormônios produzidos pela medula, né, das suprarrenais. Então, a gente tem a epinefrina, que é a mesma coisa que a adrenalina, que prepara o nosso corpo para enfrentar situações de estresse. Então, toda vez que a gente passa por alguma situação de estresse, né, de susto, de medo, de pânico, né, a adrenalina ela é produzida, ela promove a contração dos vasos sanguíneos, né, a gente chama isso de vasoconstrição, é como se ela apertasse o vaso sanguíneo, e isso aumenta a taxa de açúcar no sangue, porque você tem uma mudança aí na aceleração do sangue passando pelos vasos sanguíneos, e redistribui sangue para órgãos e músculos. O contrário da adrenalina é o que a gente chama de noradrenalina. Ela atua em conjunto com a adrenalina nas respostas a situações de estresse. Então, ela acelera o batimento cardíaco, causando taquicardia, e mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Na realidade, esses dois hormônios, eles atuam também meio que num feedback negativo, tá? Então, quando a gente tem um processo de aceleração por conta de uma adrenalina mais intensamente produzida, e a gente tem uma série de efeitos fisiológicos por conta disso, né? E que a gente tem, né, a situação de alterar batimento, de alterar respiração, de alterar a dilatação de pupila, né? Justamente naquela situação de estresse, às vezes a gente passa por um processo tipo um assalto ou um susto, né? A gente quase bate com um carro, por exemplo, a gente tem uma liberação
desse hormônio. E em contrapartida, logo em seguida, a gente tem a liberação da noradrenalina, que vai, na realidade, levar a gente para uma normalidade. Então, são hormônios que são antagônicos, né? Eles atuam revertendo a ação que o outro causou. Para além disso, a gente ainda tem o pâncreas, que também é uma glândula importante, né? Localizado no lado esquerdo da cavidade abdominal. É uma glândula mista, né? Porque a gente costuma dizer que as glândulas ou elas são endócrinas, ou elas são exócrinas, ou elas são mistas. A gente aqui está falando das glândulas endócrinas, que produzem hormônios que são lançados na corrente sanguínea. As glândulas exócrinas são glândulas que produzem secreções para fora da corrente sanguínea. Isso pode ser para fora do corpo, inclusive, tá? Ou para fora da corrente sanguínea, mas para dentro de algum órgão. Então, glândulas sudoríparas, né, que produzem suor, glândulas lacrimais, glândulas sebáceas, são produtos que são lançados muitas vezes para fora do corpo. No caso do pâncreas, ela tem as duas porções. Então, ela tem a parte endócrina, que produz 2 hormônios, que é a insulina e o glucagon, e ela tem a parte exócrina, que é a produção de suco pancreático, que não é lançado na corrente sanguínea, mas é lançado no intestino, tá? Então, como ela tem as duas funções, ela é uma glândula mista ou anfícrina. A insulina, ela atua diretamente após as refeições, né? A função dessa insulina ela tem uma ação que a gente chama de hipoglicemiante. O que ela vai fazer? Ela vai capturar a glicose em excesso na corrente sanguínea, por isso ela atua após as refeições, né? Que é depois da gente ter se alimentado. Ela aumenta essa permeabilidade da membrana celular em relação à glicose. Então, a insulina é produzida pelas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas. Então, ela é produzida para capturar a glicose em excesso, né, as glicoses do nosso sangue, e lançam essa glicose no fígado. Essa glicose, quando chega no fígado, ela fica lá acumulada na forma de glicogênio, tá? Já o glucagon, ele tem um efeito inverso, então também num feedback negativo, tá? Só que é produzido pelas células alfa das ilhotas de Langerhans e faz efeito inverso. Quando a gente tem uma baixa de glicose na corrente sanguínea, e isso normalmente depois de um período sem comer, né, sem se alimentar, um período de hipoglicemia, né, a gente vai capturar, né, o glucagon vai lá pegar aquele glucagon vai pegar aquele glicogênio que está guardado no fígado, vai quebrar esse glicogênio e vai devolver para a corrente sanguínea em forma de glicose, tá? Então a gente diz que ele tem uma ação hiperglicemiante, vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Então, por isso